análises. Então vamos lá conferir giro das eleições e o Domingão volta na sequência com o segundo round da batalha do Lip Sync. William e Renata, é com vocês. Estamos de volta, 18 horas, como o Luciano anunciou, estamos de volta agora com mais números, mas deixa eu chamar a atenção de vocês para o que a gente vê nessa tela grande aqui. Aqui a gente vai acompanhando a marcha da apuração por região. E o que chama a atenção neste momento é o atraso da marcha de apuração na região sudeste, só 1,04% de urnas apuradas. A gente vai girando, o sul tem 6%, o centro-oeste está melhor, 9,42%, mas o que chama muito a atenção é que a região norte está disparadamente na frente, né? 24,55% em média na região norte de urnas apuradas, mas tem capital já com resultado para dar. Exatamente. Olha, primeira vez que nós vamos mostrar nosso mapa das capitais aqui e já vamos mostrar com uma capital pintada de laranja, o que significa que já tem segundo turno definido em Belém. Vamos lá ver, William, olha só. Na capital do Pará, com 93%, pouco mais das urnas apuradas, está definido que o segundo turno vai ser disputado entre Igor Normando, do MDB, e para a gente entender aqui, a gente vai voltar a falar de Belém em outros momentos essa noite, mas pelo menos duas eu quero destacar, William. Você tem aqui a história de um prefeito que não consegue nem ir para o segundo turno, que é o Edmilson Rodrigues, do PSOL. Ele já foi prefeito de Belém numa outra ocasião, naquela ocasião ele conseguiu se reeleger. É raro um prefeito nem ir para o segundo turno, nós vamos ver isso aqui acompanhando as outras capitais, vários, aliás, estão se reelegendo em primeiro turno. Isso tem a ver com crises urbanas locais. Belém, não foi também? Belém, entre outros problemas, teve uma crise muito grave de coleta de lixo. Sim. Para o PSOL é um problema de imagem reputacional, digamos assim, porque é a única prefeitura de capital do PSOL que esse ano disputa em outras praças importantes, como São Paulo, por exemplo. E tem uma outra história aqui, que a gente vai ver também outras vezes essa noite, que é a história da força dos governadores. Em vários estados, governadores que estão bem avaliados, e no caso do Pará é o caso do Helder Barbalho, conseguiram influir bastante na sucessão da capital. Igor Normando começou a campanha lá embaixo, William. Ele não só trabalha com o grupo político do governador faz tempo, mas ele é primo do governador Helder. Ele começou a campanha com uma intenção de voto muito pequena e foi crescendo, a ponto de passar para o segundo turno em primeiro lugar. O adversário dele no segundo turno vai ser o delegado Éder Mauro, do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui tem uma outra coisa para a gente prestar atenção essa noite. Em várias praças, candidatos apoiados pelo ex-presidente Bolsonaro passaram ali a disputa sem fazer de grande expressão, mas chegaram na reta final. Então esse é o segundo turno. Vamos para Manaus agora, onde a apuração também está bastante adiantada, quase 78% das urnas apuradas, e estão na frente o atual prefeito, Davi Almeida, do Avante, e, em segundo lugar, capitão Alberto Neto, outro candidato do PL, outro candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. E outro candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro com patente militar. Exatamente. E o que chama a atenção aqui é que o tempo inteiro na disputa em Manaus parecia ser os polos pareciam ser o atual prefeito e o governador Wilson Lima. Olha lá, vai piscar para a gente o segundo turno. Vamos voltar para o mapa só para ver o que aconteceu com o nosso mapa aqui? Vai piscar já Manaus. Aparentemente a gente tem o segundo turno definido lá. É porque subiu o percentual de urnas apuradas para 78%. Exatamente. E o que acontece aqui? O governador Wilson Lima, que era aliado do Davi Almeida, mas no meio do caminho se desentenderam, lançou um candidato, Roberto Cidade, do União Brasil, e todo mundo achava que a disputa de segundo turno caminhava para se dar entre esses dois candidatos. Teve um atropelo na reta final e a gente vai ver aqui colorido rapidinho, temos segundo turno definido em Manaus. Mais capitais do norte... Porto Velho também estava acelerado. Porto Velho está bastante acelerado, quase 88% das urnas apuradas. Já vou para Palmas, estão me avisando que Palmas está definida. Deixa eu só contar a história aqui. Mariana Carvalho é a candidata do atual prefeito, Hildon Chaves, e Léo, do Podemos, está em segundo lugar. Aqui ainda em aberto, vamos então para Palmas ver como é que está a situação.
aqui já quase 87% das urnas apuradas, tudo aponta ou aparentemente vai piscar no nosso mapa, o segundo turno entre Jana de Valcari, do PL, e Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, 32%. Curiosidades aqui, Palmas vai poder ter um segundo turno pela primeira vez em eleições. Ela era a única capital do Brasil que não chegava a 200 mil eleitores, passou esse número no último censo, então agora ela pode ter segundo turno e vai se utilizar dessa possibilidade, porque está caminhando aqui muito claramente para haver um segundo turno entre os dois. Palmas é a única capital brasileira que tem uma prefeita mulher eleita na eleição anterior, Cíntia Ribeiro, eleita 2 eleições atrás, que tentou fazer o sucessor, o candidato dela é o professor Júnior Gel, mas ao que tudo indica vai para o segundo turno uma outra mulher, não é a candidata da prefeita. Tá? Vamos dar uma olhada então, eu destaquei na abertura desse nosso giro que o Sudeste estava bem atrasado. Exato, e é surpreendente porque não é o padrão de eleições anteriores, né? A gente costumava ter apurações mais rápidas, sobretudo no sul do país. Bom, e o Norte está dando um troco com a novidade de todo mundo fechar as urnas ao mesmo tempo, né? Exatamente. É a Globo nas eleições de 2024. Olá, boa tarde. Agora são 6h06. Terminada a fase de votação, às 5h em ponto, já começou a etapa da apuração. E ao vivo a gente conversa com a Paula Moreira, que está lá no cartório eleitoral no centro de Mogi das Cruzes, com informações atualizadas sobre a apuração. Paula, muito boa tarde, seja bem-vinda. Oi, William. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui nesse domingo de eleições. Estamos em frente ao cartório eleitoral de Mogi das Cruzes, como você disse, para onde as mídias, né, com as informações da votação, não só aqui de Mogi das Cruzes, mas também de Guararema e Biritiba-Mirim, devem chegar daqui a pouquinho. Esse processo ainda não aconteceu por aqui, não começou a acontecer. Eu falei agora há pouco com a chefe de cartório aqui da Zona 287, e ela explicou o seguinte: no geral, hoje, o domingo foi bem tranquilo, tá? Foi um domingo bem tranquilo de eleições, sem grandes ocorrências. Agora, no final do dia, no encerramento da votação, foi tudo tranquilo também. Os 116 colégios eleitorais aqui de Mogi das Cruzes já encerraram a votação, não teve nenhum local que ficou com mais fila, né? Aquela muita demora depois das 5h da tarde, que é o horário de encerramento aí oficial dos portões. Bom, como que funciona essa fase final aqui no cartório? Vocês estão vendo imagens aí, né, da fachada, da frente, né, do cartório, movimentação aí aqui em frente. Essas mídias, né, de todos os 137 pontos de votação, como eu falei, de Mogi, Biritiba e Guararema, chegam aqui no cartório e são descarregadas. Ao todo são 1.200 urnas. Nesse ano, a quantidade de colégios que estão transmitindo os dados de forma direta foi ampliada, tá? Hoje, 12 escolas vão fazer dessa forma, como o Sempre Ruth Cardoso e também o SESI aqui de Mogi das Cruzes. Isso foi feito para dar mais agilidade ao processo de apuração de votos, então a expectativa é que o resultado aí saia mais rápido nesse primeiro turno, apesar de ainda essas mídias não terem chegado por aqui. A gente percebe, né, uma movimentação grande, tanto aqui fora quanto lá dentro. Aqui, carros das prefeituras, tem os policiais militares, guarda civil municipal, todo mundo fazendo a segurança. Lá dentro também, né, funcionários do cartório, os chefes das 3 zonas eleitorais aqui da cidade, também juízes eleitorais. Nesse momento, né, podem participar também, acompanhando tudo, representantes dos partidos eleitorais. Reforçando, então, essas mídias, né, com as informações, já devem chegar daqui a pouco, um processo que, segundo o pessoal aqui, a expectativa é que seja mais ágil essa apuração do primeiro turno aqui em Mogi. William. Tá certo, Paula, obrigado pelas informações. E olha só, o G1 desenvolveu uma ferramenta que acompanha a apuração dos votos em cada uma das 10 cidades do Alto Tietê. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral e a página será atualizada em tempo real a partir do início da divulgação dos primeiros resultados. Mas agora vamos dar uma olhada na apuração do TSE. Olha só, até o momento, no total geral aqui de Mogi das Cruzes, começando por essa cidade, apenas 4,23% das urnas foram apuradas. Em primeiro lugar, aparece Mara Bertaioli, do PL, com 5.424 votos. Opa, agora vamos... Em seguida, aparece Caio Cunha, do Podemos, com 3.052 votos. Terceiro lugar,
Rodrigo Valverde, do PT, com 1.945 votos. E em seguida, doutor Roberto Rodrigues, do PRTB, 103 votos. E finalizando, professora Sheila Mantovani, do Mobiliza, com 60 votos. Vamos para outra cidade, Itaquaquecetuba. Vamos dar uma olhadinha no site do TSE. Em primeiro lugar está o delegado Eduardo Boigues, com 2.755 votos. Fabiano, do PT, 211 votos. Em terceiro colocada está a Adriana, do Hospital, do PDT, com 91 votos. E em seguida, finalmente, Armando da Farmácia, do Solidariedade, 9 votos. Lembrando que, até o momento, apenas 1,77% das urnas foram apuradas até o momento. Tem muita história para contar ainda. Estamos no comecinho, a gente percebe ainda que os números ainda estão bem no início, mas você, aqui na TV Diário, vai acompanhar toda a apuração. E, olha só, é só você entrar no nosso site do G1 para informações mais atualizadas sobre toda a apuração de hoje. TV Diário nas eleições 2024. E quem não foi votar hoje tem que justificar o voto, hein? Já que nas eleições municipais não dá para votar em trânsito. São duas opções: acessar o aplicativo e-Título, caso você tenha baixado até ontem no seu celular, já que esse era o prazo máximo, né? Mas calma, hein? Se você não baixou, pode acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, é o tse.jus.br. Os colégios eleitorais também têm locais de justificativa, mas não é preciso fazer isso hoje não, hein? O eleitor que não votar nesse primeiro turno pode justificar até o dia 5 de dezembro. Caso o eleitor deixe de votar em 3 turnos seguidos, não justifique e nem regularize a situação. A inscrição junto à Justiça Eleitoral é cancelada. TV Diário nas eleições 2024.